Fala aí, trader, vamos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho sobre operando distorções, né? Como é que funciona isso, operando distorções? É uma estratégia operacional que eu gosto bastante, que eu uso com bastante frequência na minha vida pessoal e eu sempre exponho isso com parte educacional. É uma de N em milhões de estratégias que existem no mercado. Não como eu vou reiterando aqui inúmeras vezes no canal. Não sou dono da razão, não estou falando para você uma fórmula milagrosa de você ter sucesso. Longe disso, tá? Longe disso. Estou querendo dizer para você só uma estratégia, mais uma estratégia operacional. E aí, se você achar interessante, você use na tua vida. Para usar esse tipo de estratégia, você tem que ter conhecimento de análise técnica, análise gráfica e um pouco de conhecimento de fundamentos, ok? Por isso estou falando de renda variável, beleza? Então, se você não conhece análise técnica e gráfica, a gente tem uma playlist aqui com 72 vídeos que tratam sobre esse assunto. Vá lá e aprenda primeiro antes de você entrar nesse mercado. Se você não conhece fundamentos, logo a gente vai ter uma playlist aqui só com treinamento de fundamentos para você entender como é que funciona o mercado, como é que escolhe uma ação. Voltando aqui a essa base, o que seria essa operação de distorções? Geralmente, eu te tenho um caixa flutuante, que é uma reserva financeira que eu tenho de curto prazo. Dentro desse caixa flutuante, dessa reserva financeira de curto prazo, eu deixo um valor lá, ok, específico, que eu vou utilizar no meu dia a dia, beleza? Que vai ser um valor que eu vou sempre necessitar. E eu pego parte desse valor para fazer um movimento de alavancagem, aproveitando a distorção que existe no mercado acionário. Como é que funciona isso? Como é que eu consigo observar esse tipo de movimento? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Não é esse valor do meu caixa, mas estou dando só um exemplo, para ter um número redondo. Vamos dizer que o meu caixa seja de 100 mil reais, o meu valor flutuante que eu deixo lá em caixa para poder eu fazer as minhas operações. Então hoje esse valor flutuante, esses 100 mil reais, ele está investido, é óbvio, não vou deixar ele parado na conta. Então ele está investindo num fundo de renda fixa com liquidez imediata, chamado D+0. Eu posso pedir o dinheiro hoje até 1 da tarde, até as 4 horas da tarde está na minha conta corrente no meu banco. Então eu tenho um fundo líquido que ele me rentabiliza hoje numa média de 100% CDI a 105% do CDI. Tá ok? Essa é a minha rentabilidade hoje média nesse tipo de produto. O que eu faço? Eu não vou precisar desse dinheiro total de uma única vez. Não tenho essa necessidade de ter esse dinheiro total no curto prazo, no curtíssimo prazo. Então eu posso pegar parte desse recurso e fazer uma operação pontual. O que acontece? Quando eu vejo lá, por exemplo, um ativo qualquer, uma ação qualquer, fazendo um movimento de recuo muito forte, por exemplo, eu tenho lá uma tendência altista, beleza? O que é uma tendência altista? Bem, gente, voltando aqui novamente à parte de treinamento de análise gráfica, eu tenho aqui um plano cartesiano, onde aqui eu tenho o tempo, ok? E aqui eu tenho um preço. E vamos dizer que eu tenho um ativo trabalhando numa tendência de alta de longo prazo. Beleza? Está o ativo da tendência de alta, eu tenho fazendo fundos ascendentes. Então o que acontece? Quando um papel ele faz um movimento altista e ele vem de um movimento de retração muito grande e já está muito socado no preço, o papel caiu, por exemplo, ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu estou acompanhando aquele ativo, eu tenho ele em carteira, eu já estou acompanhando ele por longo prazo, já estou vendo aquele ativo já um movimento muito grande e ele caiu, e eu já tenho ele em carteira, ele caiu uma média de 20%, 25%, 30% de queda. Estou vendo uma queda muito forte no papel, um movimento de recuo muito forte. Ele está bem próximo lá de um desvio padrão mínimo, um desvio padrão máximo, um desvio padrão mínimo do ativo, bastante socado. Então o que acontece? Ele pode fazer um movimento de recuperação, ele pode dar um respiro. Às vezes foi só algum dado. Eita porra! Às vezes foi só algum movimento que o papel fez e aí ele pode fazer um movimento de recuperação, entendeu? E aí nesse movimento de recuperação que o ativo deu, nesse movimento de respiro que o ativo deu, o que acontece? Eu posso pegar aqui o quê? Uma oscilação altista. Um movimento, ele fez um movimento de recuo, eu posso pegar aqui um movimento de recuperação. Nesse movimento aqui de recuperação, que eu vou entrar no papel, eu busco o quê? Uma métrica de 3 a 5% nessa recuperação. Nessa queda toda que o ativo fez,
que o papel fez esse movimento de retração bastante intenso, se ele tiver numa tendência de alta, ok? E foi só por conta de uma notícia, ou foi só por conta de um mercado internacional, não tem nada a ver com o papel, não tem nada a ver com o ativo, propriamente dito, nada a ver com o lucro dele, eu vou lá e faço uma aquisição. Eu compro ali um pedaço do que eu tenho. Então eu pego metade do meu caixa flutuante, eu pego metade do meu caixa, por exemplo, aqui nesse caso aqui, 50 mil reais, e deixo disponível para fazer essas operações pontuais. E aí eu tento buscar, se aquele papel caiu, é óbvio que outros papéis também fizeram um movimento de retração, caíram bastante, né, no movimento. Então eu pego ali 3 papéis ou 2 papéis e faço a alocação desse recurso em 2 papéis, por exemplo, distintos. E eu pego o papel lá, que fez esse movimento de retração bastante forte, eu compro ali 25 mil cada um, por exemplo, 30, 20, aí a ponderação vai do meu acompanhamento daquela empresa ao longo dos anos, né? Aí eu estou vendo como é que aquele ativo está. Porque se eu errar a mão aqui, eu continuo com 50 mil em conta, que é o valor que eu necessito para fazer a minha sobrevivência ao longo daquele tempo, que é o meu caixa flutuante. Os 50 mil que eu fiz alocação, dentro de uma empresa de que eu já tenho aquele ativo, entendeu? Então quer dizer, se eu errar a mão ali naquela operação, eu mantenho ele em carteira por um determinado período de tempo e eu entro naquela operação, não é para sair em 3 dias, em 4 dias, em 10 dias, em 1 mês, em 2 anos, não. Eu vou trabalhar com esse papel durante 12 meses. Então, durante 12 meses, eu vou trabalhar com esse ativo. Então, eu entro nessa operação para ficar durante 12 meses. Eu entro nessa operação para ficar um papel durante este período de tempo. Se eu sair antes desse prazo, beleza. Mas se eu sair em 12 meses, é o meu objetivo. Porque se eu busco hoje, eu tenho lá o meu ativo a 100% do CDI, hoje quanto é que está o CDI? O CDI hoje está em 6%. Está em 5,9%, né? A Selic está em 6%. Então tem o Selic hoje a 6%. Então se eu conseguir hoje fazer 2 movimentos desse na minha carteira, se eu conseguir pegar 2 oscilações de preço dessa na minha carteira, por exemplo, daria, vamos botar aqui uma média, vou botar 4% de resultado, entendeu? Tirando impostos e custos operacionais, 2 operações dessa no ano, eu tenho 8% em cima de 50 mil naquela operação. E tenho 6% em cima dos outros 50 mil, ok? Essa aqui seria o resultado. Então aqui, se eu tenho 8% em cima de 50 e 6% em cima de 50, na realidade, a média ponderada de preço dá 8, 10, 14, então daria uma média de 7%. Eu consigo tirar 7% de resultado. 7% de resultado vai dar mais ou menos ali, de 6 para 7, vai dar 6 para 7%. Eu tenho 16%. Seria como se estivesse ganhando hoje 116% do CDI, ok? Isso fazendo 2 operaçõezinhas no ano, eu consigo performar o patrimônio que eu estou tendo ali. Se no longo do caminho eu conseguir fazer mais operações, eu conseguir fazer 3 operações, essa rentabilidade aqui aumenta. Se você fazer 4 operações no ano, que é mais ou menos o que você consegue, vai ter ano que você consegue fazer 2 operações operando distorção, vai ter ano que você consegue fazer 3 operações sem correr risco, tá, gente? Sem ver... correr risco que eu estou dizendo, não é correr risco de, você, assim, ficar brincando com papel. Quantas vezes você entra no ativo, maior o teu índice de risco. Quanto mais vezes você entrar, maior o teu índice de risco naquele papel se você fazer operações de swing trade ou operações de day trade. Então, o que acontece? Se você fizer isso umas 3 a 4 vezes no ano, operando esse movimento de distorção muito elevado, o papel fez um recuo muito forte. Você foi lá, tomou ele, ok? Já botou um stop gain loss, você pode botar um stop loss também na operação para poder garantir um prejuízo. No caso, não coloco stop loss justamente porque é um papel que eu já tenho em carteira e se ele caiu muito, eu estou diminuindo o médio meu, ok? Então eu adquiro ele com esse fluxo de caixa e quando ele sobe eu só me desfaço daquele movimento, daquele ativo, justamente para poder só remunerar aquele capital. E na remuneração daquele capital, quando eu faço aquela remuneração daquele capital em cima do ativo que eu estou colocando, na realidade eu estou melhorando o meu fluxo de caixa. Eu estou melhorando o meu caixa flutuante, onde eu operacionalizo 50% dele para montar esse tipo de operação. E aí eu rentabilizo um pouco mais. Nesse exemplo, eu ganhando 4% em cada operação, se eu fizer 2 operações eu ganho 8%, então eu estou ganhando 8%. Eu estou falando aqui, se eu ficar os 12 meses, sair de uma operação e já entrar na outra, ficar 12 meses
meses com o investimento parado. Agora, se eu não tiver, se eu fazer uma operação dessa daqui, ficar 3 meses, eu conseguir tirar 4%, depois mais 3 meses, mais 4%, já tirei 8%. 8 mais 3 de 6 meses de renda fixa dá 8, 9, 10, 11. Dá 11% na operação, a realidade. Então aqui passa a ser 11% se eu fiquei 6 meses só. Então quanto menos tempo eu ficar na operação, melhor é a operação, melhor vai ser aquela operação. Justamente eu comprei um ativo que eu já possuo, num movimento de recuo muito intenso, eu peguei aquele papel, não tenho pressa e nem tenho a rapidez assim de estar querendo vender aquele ativo. Não quero vender amanhã, não quero vender daqui a 2 meses, não quero vender daqui a um ano. Quero vender dentro do ano, porque eu vou precisar daquele dinheiro no próximo ano. Então eu tenho ali um equilíbrio financeiro para poder, assim, já tenho minha carteira de ações, o papel deu uma despencada, eu vou lá, vou tomar ele um pouquinho aqui embaixo, já porque ele caiu 10, 20, 30% do seu preço. Ok? Ou posso comprar em tranche, eu já tenho ele 50 mil justamente para fazer isso. O papel vai caindo, eu vou comprando um pedaço do ativo. É óbvio que eu estou esperando aquele movimento de recuperação, mas a realidade é que eu estou comprando aquele papel para ficar nele num prazo de pelo menos 12 meses. Porque se ele recuperar do preço que eu entrei uns 4, 5%, eu vou me desfazer daquele movimento do ativo e melhora o meu caixa. A ideia é eu tentar fazer essa performance para poder eu ter o quê? 150 do CDI, 180 do CDI, 190 do CDI. Jean, dá certo sempre? Não, cara, se desse certo sempre, porra, todo mundo era rico, entendeu? Ninguém tem como chegar para você e falar que uma estratégia operacional dá certo sempre. O que vai acontecer é que em determinado momento, quando o movimento aqui der errado, você vai aumentar a sua posição naquele papel. Aumentando a posição como acionista naquele ativo. Porque a minha ideia é o quê? Se o papel caiu, é bom para mim. Então, se é bom para mim, eu compro aquele ativo. É óbvio que eu posso aproveitar dos nuances dele, porque eu já tenho aquele ativo? Posso, porque eu estou acompanhando aquele movimento do papel. Eu sei que aquela queda ali não faz sentido, entendeu? Foi uma queda natural de mercado, porque o preço às vezes já estava muito fora de preço, ou teve um problema internacional, um problema nacional, e o papel deu aquela desandada. E aí eu vou trabalhar ele, vou brincar com ele ali para poder pegar essas distorções, não expondo 100% do meu caixa flutuante, não expondo todo o dinheiro que eu possuo, porque se eu jogar todo o dinheiro que eu possuo ali de liquidez do meu caixa nessa operação, eu fico sem munição para poder fazer outras coisas, sem poder viver e sem poder operar no mercado fazendo alguns tipos de operações que possam me dar resultado, entendeu? Então aqui não é uma receita, mas é uma das estratégias operacionais que faz sentido para mim. Eu gosto de compartilhar com outras pessoas. E aí, a ideia aqui não é te induzir e nem falar para você o que você deve ou não fazer. A ideia aqui é te dar conceitos e estratégias para você ter um pensamento crítico e montar a sua estratégia operacional, o seu método operacional, como você vai estar operando. Então não é uma indicação de compra, nem o que você deve fazer, o que você deixa de fazer no mercado de renda variável. Em si, o que? Passar um pouco da minha experiência e como eu faço, assim como você deve olhar a experiência de diversas outras pessoas e como outras pessoas fazem, para poder você melhorar o seu resultado. A ideia do mercado de ações é justamente você ter posicionamento e ter uma carteira de ações como acionista. Para isso que serve o mercado de ações. Você tradear, igual você está fazendo aqui, comprando com essas distorções e fazendo operações assim, você está especulando. Você não está fazendo um movimento de se tornar sócio daquela empresa. E sim especulação. Especulação traz risco. E risco é elevado, porque se esse aqui for o único dinheiro que você tem e o mercado cair e você tem que realizar para poder pagar suas contas no seu dia a dia, o que vai acontecer é que você vai sair no prejuízo. Então, como eu não tenho pressa para recuperar esse patrimônio, eu posso fazer operações pontuais, porque no momento que eu erro, entendeu? Lá na frente, eu incorporo aquela ação como um preço médio na minha carteira. Eu diminuo o preço médio na minha carteira se eu já comprei ela a um patamar mais alto do que ela esteja.
e aí eu vou trabalhando o preço médio para baixo, tentando diminuir um pouco mais para a gente fazer aquilo que eu falei na parte de dividendos, ok? De como você não viu, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você visualizar um pouquinho como é que a gente trabalha a carteira de dividendos para você ter um resultado futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te dado mais uma ideia para você ter um senso crítico em cima das suas operações. Espero ter ajudado você. Deixe nos comentários aqui como é a sua estrutura operacional, se você concorda ou discorda comigo, o que você acha realmente do mercado financeiro, do mercado de ações. Deixe aqui nos comentários para poder a gente ter mais essa interação e verificar o que você está pensando. E verificar se esses conteúdos que eu estou demonstrando para você, se faz sentido a gente continuar aqui no canal, tá bom? Grande abraço, ótimas operações, até a próxima semana. Tchau, tchau!